Tudo bem com vocês, amigos e irmãos do YouTube e Facebook? Esse que vos fala é vosso irmão e amigo Eduardo. Um prazer estar aqui para, junto com você, meditar um pouco nas coisas de Deus e na sua palavra. Nessa oportunidade, estamos dando continuidade, então, à série do Peregrino. Para mim é uma alegria ter você como minha companhia e desejo que você seja edificado por essa série, ok? Então, você que é do YouTube ou do Facebook, peço que você curta, compartilhe, comente, interaja comigo para juntos nós nos edificarmos na fé, pela graça do Senhor. Nós vimos no capítulo anterior, então, capítulo 2, que cristão havia sido enganado pelo Senhor Sábio segundo o mundo, e depois ele teve outro encontro com o evangelista que o guiou de novo ao caminho, no qual ele se arrependeu. E ao haver se arrependido, ele volta pelo caminho, é dirigido pelo caminho e volta a seguir a trilha que ele havia deixado, que foi a trilha que o evangelista lhe havia direcionado desde o início, a trilha que levava ele até a porta estreita. Então ele chega na porta estreita e bate, e enquanto ele bateu, o portão foi aberto para ele. Boa vontade abriu o portão para ele e puxou ele para dentro. E cristão perguntou: por que você puxou-me com tanta força? Aqui perto desse portão, respondeu Boa vontade, está um castelo forte. Seu capitão é Belzebu. Ele e seu bando atiram flechas naqueles que se aproximam desse portão. A intenção é matá-los antes que entrem. Em seguida, cristão diz: eu me alegro e tremo. Então, antes que chegue ao portão da porta estreita, que conduz à vida, muitas vezes alguns são alvejados. Aquela semente que é semeada, às vezes ela cai à beira do caminho e as aves do céu vêm e tomam ela. Então, ao evangelho ser proclamado, quando as pessoas escutam a mensagem, muitas delas acabam não crendo ou acabam desistindo. Por quê? Porque acontece isso. Acontece que o inimigo vem e arrebata, o inimigo vem e desvia elas do foco de N maneiras. Cristão, evangelista instruiu-me a vir por esse caminho e bater. Ele me disse que o Senhor me informaria acerca do que fazer. Agora, uma coisa é certa: quando Deus tem o chamado e a eleição e a regeneração sobre a vida de uma pessoa, não importa o que aconteça, Deus trará essa pessoa até si. É verdade. Aqueles que o inimigo arrebata a semente do seu coração são pessoas que Deus ainda poderosamente não chamou, porque no momento que Deus quiser chamar, essa pessoa virá e a semente não será arrebatada, porque Deus transformará aquele coração de pedra em um coração de carne para aceitar a palavra. Então, Boa vontade responde: a porta foi aberta e ninguém pode fechá-la. Então, quando a porta se abre para alguém que foi chamado, ela não pode se fechar. Não importa o que aconteça na caminhada, se realmente Deus chamou, a porta se abre para essa pessoa e a pessoa entra pela porta que é Cristo, eficazmente ela vai permanecer, se realmente ela é um escolhido, independentemente do que acontecer. Cristão, agora começo a colher os frutos de minha aventura. Boa vontade, mas por que você veio sozinho, cristão? Nenhum vizinho percebeu o perigo como eu. Boa vontade, eles sabiam que você estava vindo? Sim, cristão responde. Primeiro minha esposa e filhos me viram e tentaram convencer-me a voltar. Alguns vizinhos fizeram o mesmo, mas tapei os ouvidos com os dedos e continuei a jornada. Por quê? Porque cristão, ele estava na cidade da destruição. E na cidade da destruição, todos estavam na mesma situação. De repente, ele tem os seus olhos espirituais abertos por Deus, seu coração transformado e regenerado naquele local, e ele enxerga a perdição que estava para acontecer e a destruição que estava para acontecer naquele local. E o que simboliza a cidade da destruição? Ela simboliza nada mais, nada menos que este mundo que está perdido. E quando Deus chama alguém desse mundo, ele abre os olhos espirituais, tira a venda espiritual, tira o tampão dos ouvidos espirituais e transforma também o coração, e essa pessoa passa a ver a situação que ela se encontra e que nessa forma ela vai ir para a perdição eterna. E isso aconteceu na vida dele, mas ainda não havia acontecido
pelo menos ele não conhecia ninguém da sua cidade que havia também passado por essa situação e visto o que estava para vir. Então ele explica isso para a boa vontade. Mas nenhum deles seguiu o caminho dele. E Cristão responde: olha, dentre os que eu testemunhei, 2 me seguiram até uma parte, obstinado e fiel. Quando perceberam que não teria êxito, obstinado voltou com muitas ofensas, mas flexível me acompanhou, obstinado e flexível. E o flexível me acompanhou durante parte do caminho. Boa vontade, por que ele não atravessou o portão com você? Não entrou pela porta também com você? Boa vontade, Cristão, viajamos juntos até que caímos no pântano da desconfiança. Flexível desanimou e não quis continuar a jornada no pântano da desconfiança. Ele retornou para casa e disse que deveria continuar sem sua companhia. Seguiu as pegadas de obstinado e eu continuei em direção ao portão. Boa vontade, pobre homem, o flexível. A glória celestial lhe é de tão pouco valor que ele não acha que vale a pena arriscar-se e passar por algumas dificuldades para obtê-la? Cristão, concordo. E sobre flexível, se ele falar a verdade sobre mim, não serei melhor do que ele. Voltou para sua casa, mas eu abandonei o caminho correto em direção ao caminho da morte, ao ser influenciado pelos argumentos carnais do Senhor sábio segundo o mundo. Boa vontade, você o encontrou. Ele teria indicado o caminho mais fácil com o Senhor legalidade? Ambos são caminhos enganosos, mas você seguiu o seu conselho? Cristão, sim, tanto quanto pude. Comecei minha busca pelo Senhor legalidade. Encontrei a montanha que ficava no caminho de sua casa e temi que ela pudesse cair sobre minha cabeça. Portanto, fui forçado a parar. Boa vontade, aquela montanha já matou muitas pessoas e matará ainda outras. Que bom que você escapou de ser dilacerado por ela. Cristão, na verdade não sei o que seria de mim se evangelista não me encontrasse. Novamente, quando estava com minha mente naquele estado sombrio. Foi a misericórdia divina que o trouxe a mim, porque de outra forma jamais teria chegado aqui. Por quê? Porque Deus, em sua misericórdia, não nos dá o que merecemos. Por sua graça, ele oferece o que não merecemos, que é o quê? A salvação. Então, mesmo cristão entrando nesse momento em que se perdeu, Deus, em sua infinita graça, enviou alguém com uma mensagem do Evangelho de novo para fazer com que ele recobrasse os sentidos, saísse do caminho da legalidade, que levava à cidade da moralidade, mas que tinha que atravessar pelo Monte Sinai, o Monte da Lei. E Deus ajuda, dá graça para que ele saia dessa situação e se volte pelo caminho verdadeiro, o caminho da salvação, o caminho do Evangelho. Mas estou neste lugar, eu que mereço a morte, por causa dessa montanha que procurei, ao invés de estar conversando com meu Senhor. Que graça é essa que me concedes, que ainda me permite a entrada aqui. Deus é um Deus de misericórdia. E os verdadeiros chamados, aqueles que realmente são chamados por Ele, eles não permanecem no caminho errado. Eles não permanecem no caminho que conduz à senda da legalidade, da religiosidade, mas eles pela graça de Deus, eles são levados pelo Senhor ao caminho certo, ao caminho da salvação. Pelo seu amor, por sua graça, o Senhor opera e traz o cristão de volta. Boa vontade, não fazemos acepção de pessoas, não importa tudo o que tenham feito antes de chegarem aqui. De modo nenhum, diz a Bíblia, o lançarei fora. Então, Jesus ele fala lá em João, capítulo de número 6, e no verso de número 37. Vamos ver o que aqui diz, você está com a Bíblia aí? João, capítulo 6, e verso de número 37. Todo cristão ele tem uma Bíblia por perto, hein? Na sua casa sempre tem uma Bíblia por perto. 6,37, que nos diz assim, tudo o que o Pai me dá virá a mim. Eu que a mim vem, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então veja, primeiro, como Jesus ele mesmo ensina aqui, que as pessoas primeiro elas vêm até ele, por quê? Porque primeiro elas aprendem acerca de Deus. Elas são ensinadas por Deus. No verso 45 de João capítulo 6 nos diz, está escrito nos profetas, Jesus falando, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, o primeiro passo do trabalhar divino na vida de alguém é que essa pessoa ela acredita em Deus. E ela tem um certo entendimento
e no seu coração ela crê que Deus existe. Então, dessa forma, Deus trabalha na vida dela. E o início da obra, que é a regeneração, ela é divina, ela vem de Deus. Quando Deus transforma o coração, aquela pessoa que tem o coração duro, aquela pessoa que não aceita, ou que pela sua própria força ela quer fazer tudo do seu jeito na fé. Mas de repente Deus transforma o coração e ensina essa pessoa. O quê? Ensina quem ela é. Um pecador, miserável, perdido, que está sob sua ira e que somente através de Cristo Jesus ela será salva e reconciliada com Deus. Então ela aprende de quem? De Deus. E Deus então, ao regenerá-la nesse aprendizado, ele faz com que essa pessoa se volte para quem? Para seu filho, que será o mediador entre Deus e o homem. Entre Deus e essa pessoa. Então a pessoa ela se volta para Cristo e Deus trabalha no seu coração para que ela se arrependa, entendendo que é um pecador e que somente através de Cristo ela é reconciliada com Deus e que Cristo é o sacrifício perfeito, o perfeito salvador, o perfeito justificador, que ela própria não tem justiça dela mesma, as suas justiças são como trapo de imundícia, e ela começa a crer na justiça bendita de Cristo Jesus. Na justiça bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando isso acontece, quando acontece dessa forma, então a pessoa ela passa a crer, ela passa a confiar somente em Cristo para a sua salvação. E então Deus, essa pessoa que está agora estava sob a ira divina, agora Deus olha para ela, não mais desprotegida, mas olha para ela e sob sua ira, mas olha para ela através de Cristo, e ela é aceita agora por Deus como filho, através dos méritos, não dessa pessoa, mas dos méritos de Cristo Jesus. Essa é a obra da salvação. E esse foi o chamado na vida de cristão. Cristão então fala, boa vontade fala, não fazemos acepção de pessoas. Aqueles que chegam aqui de modo nenhum serão lançados fora, mas como nós falamos, não é? Foram ensinados por Deus para chegar até ali. Portanto, bom cristão, acompanhe-me por um momento e lhe ensinarei o caminho a seguir. Olhe adiante, você vê aquele caminho estreito? Esse é o caminho que você deve seguir. Olhe adiante e siga ele. Por ali já passaram os patriarcas, os profetas, Cristo, seus apóstolos, e esse caminho é tão reto quanto um preceito pode torná-lo. Esse é o caminho que você deve seguir. Cristão, mas não existem curvas ou desvios que possam levar um estrangeiro a perder o seu caminho? Boa vontade, sim, existem muitas encruzilhadas e atalhos largos. Mas você também sempre pode distinguir o caminho certo, ele é sempre reto e estreito. Então Deus ele dá discernimento para que nós possamos discernir o caminho. Sempre, ele nunca deixa o cristão sem a direção. Quanto ao seu fardo, alegre-se em poder carregá-lo até o momento da sua libertação, diz boa vontade a ele. Pois ele cairá por si mesmo. O cristão começou então a se preparar para a sua jornada, e boa vontade o informou que depois de viajar certa distância do portão, ele chegaria à casa do intérprete, em cuja porta ele deveria bater, e o intérprete lhe mostraria coisas excelentes. O cristão se despediu do amigo que o abençoara. Mas antes perguntou, então, esse fardo vai cair dos meus ombros? Pois eu quero tirá-lo. E mais uma vez boa vontade disse para ele, não te preocupa. Quando você chegar no local, em sua jornada, no local correto, esse fardo vai cair. Não se preocupe. Porque cristão ele tinha ainda o fardo ainda. Ele ainda não tinha chegado até o local que era o local, a cruz, né? Aos pés da cruz. Ele estava sendo direcionado ainda. Isso é muito interessante. Porque somente Cristo nos tira o fardo do pecado. Somente Cristo nos liberta do fardo do pecado. Cristão, Senhor, sou um viajante, um conhecido aconselhou-me a falar com o dono da casa para conhecer coisas maravilhosas. Cristão, ele caminha até a casa do intérprete, ele bate a porta e ele é recebido. E o intérprete, quando recebe, cristão, ele fala, olha, um conhecido me aconselhou a vir até essa casa para conhecer as coisas maravilhosas que tem aqui. Gostaria, portanto, de falar com o chefe da casa. Então a pessoa chamou o chefe da casa, que se aproximou, ele perguntou o que desejava. E aqui nós ficamos, né, com mais esse vídeo sobre a jornada do peregrino. Eu agradeço você por
estar comigo até aqui e até o próximo vídeo. Peço que você siga acompanhando, porque tem muitos ensinamentos para nós através desse estudo sobre o livro do Peregrino, ok? Deus abençoe todos os irmãos que estão assistindo, aqueles que irão assistir. Deus abençoe minha esposa, irmã Aline, que colocou: sempre tiramos ensinamentos profundos com o livro do Peregrino, sempre acompanhando com a palavra de Deus. Deus abençoe meu esposo, Deus abençoe minha esposa, irmã Aline. Deus abençoe você que estará assistindo esse vídeo, que sirva para a sua edificação espiritual. Ou seja, que Deus nos conceda graça e abra nossos olhos espirituais para as verdades eternas. E Deus é maravilhoso, Ele é poderoso para fazer em nossas vidas muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Desde já eu peço que você curta, compartilhe e comente esse vídeo, e também se inscreva lá no YouTube, no canal Refletindo a Mente de Cristo. Eu sempre estarei postando algo da parte de Deus, uma palavra, um estudo, um ensinamento para nosso elevo espiritual, pela graça do Senhor, ok? Então até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau!